Equipe profissional do serviço de acolhimento, alinhamento e integração. O meu nome é Shile Caroline, eu sou psicóloga. Venha comigo nesse vídeo que a gente vai falar sobre essa temática, esse assunto e a importância disso para crianças e adolescentes acolhidos. Bom, quando a gente pensa em uma equipe de trabalho, equipe profissional, estamos pensando em um grupo, em um conjunto de pessoas que realizam o mesmo trabalho. E aí, cabe a gente pensar, que trabalho é esse? Se o contexto é um serviço de acolhimento, estamos falando de uma medida de proteção à infância e adolescência, conforme aí está descrito no ECA, no Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, sendo essa medida, o trabalho deve ser voltado à proteção e aí todas as ações profissionais devem estar voltadas ao processo de cuidar, proteger, acolher crianças e adolescentes e trazendo mais condições de bem-estar, de desenvolvimento, de perspectivas para esses indivíduos que já enfrentaram vulnerabilidades diversas. Então, vamos pensar que se o trabalho em equipe constrói proteção e cuidado, é necessário se questionar se esse objetivo está sendo alcançado. Ele promove possibilidades de bem-estar e acolhimento? Porque pode ser que na prática isso não aconteça. Pois quando a gente fala de serviço de acolhimento, as posturas acolhedoras, elas devem estar presentes nas intervenções, no manejo, no dia a dia e no cotidiano, mas nem sempre isso acontece. Muitas vezes, as ações vão no caminho contrário da garantia dos direitos das crianças e adolescentes. Então, pensar que um grupo realiza um determinado trabalho em comum faz sentido avaliar que trabalho é este, como ele acontece, quais são os propósitos para que seja um norte, para que essa equipe não se perca e, caso se desorganize em algum momento, poder lembrar a real missão de estar ali. Os profissionais do serviço de acolhimento são verdadeiros educadores, não só as cuidadoras, que são educadoras também. Eu entendo que todos que atuam junto às crianças e adolescentes são referências positivas ou negativas para eles. Fazemos uma função de espelho, onde as crianças e adolescentes olham para nós e copiam nossas atitudes. A psicanálise fala sobre função materna e a função paterna e que os profissionais de uma equipe podem desempenhar essas funções, representando aí figuras de referência para os acolhidos. E aí a gente pensa que quanto mais essa equipe estiver alinhada, integrada, melhor os resultados com as crianças e adolescentes. Eles percebem como os profissionais estão ali ao longo da sua rotina, no dia a dia, se relacionando. Se há respeito, se há uma relação de cooperação ou se há uma relação de competição. Isso envolve toda a equipe profissional, coordenadores, equipe técnica, equipe de cuidadoras, enfim. E aí a gente vai pensar, o que é alinhamento? Podemos comparar como um caderno, onde as linhas é a estrutura da escrita. Vamos pensar que são os profissionais as referências ali do serviço de acolhimento. E as letras que vão ser escritas são os acolhidos. Tem pessoas que, num caderno com linhas adequadamente apresentadas, já atravessam as margens, as linhas, invade a linha de cima, a linha de baixo. Imagine se as linhas estivessem todas tortas. Isso acontece nos serviços de acolhimento, nas equipes profissionais, onde a estrutura está ruindo.
não há um norte organizado, não há uma estrutura estabelecida. O alinhamento não acontece. Como ficam as crianças e adolescentes diante de tal desorganização? Um exemplo disso é o relatório, por exemplo. Claro que ele está sendo feito por mim, psicólogo, mas quando eu converso com a equipe sobre o caso, traçando estratégias em conjunto, por exemplo, construindo um plano para que aquele caso, articulando com a equipe, caminhando na mesma direção de um determinado propósito, estamos falando em alinhamento. Então, cabe pensar nesse caderno, nessa estrutura, que seria aí com essas linhas, esse processo de se organizar, dar estrutura, ter um espaço possível para que essas crianças e adolescentes existam, para que as linhas, no caso as letras, que vão ser escritas, as histórias novas que vão ser escritas no acolhimento, as vidas dessas crianças e adolescentes tenham espaço para ser, quando você considera aí um espaço adequado e propício para isso. Em relação ao processo de integração, estamos falando em pertencimento, constituir um todo, ou seja, a equipe é formada por profissionais que possuem suas funções individuais, e isso também é importante, mas o coletivo precisa estar vivo nessa equipe, e muito vivo. Quando algum profissional não está bem ou não está ali conseguindo desempenhar as suas funções adequadamente, os demais se movimentam para auxiliá-lo naquele momento de fragilidade, de dificuldade. Então, há um movimento de todo mundo olhando para esse profissional. A partir disso, eu vou compartilhar aqui com vocês 2 dicas de como a gente pode promover um alinhamento e integração na equipe profissional. Um encontro de equipe é interessante para pensar em se todos estão caminhando na mesma direção, pensando em objetivos, fazendo planejamentos e traçando algumas avaliações do trabalho. E a outra dica é promover espaços de integração. Pode ser com um profissional de dentro da instituição ou algum profissional de fora para conduzir esse momento, onde vale a pena fazer uma avaliação sobre como os profissionais estão se sentindo, emocionalmente mesmo e também profissionalmente, é claro. Como eles estão ali desempenhando os papéis dentro da equipe, se há suporte entre os colegas, se as funções estão sendo possíveis de serem desempenhadas de acordo com os objetivos do serviço, se há dificuldades e desafios e sugestões de como isso pode melhorar. Então, tudo isso é bem importante. Então, vale a pena pensar aí nessas questões, nessas 2 dicas, tanto uma que vai dar aí uma avaliação de como o trabalho está se desenvolvendo, como esse trabalho está acontecendo, e uma outra, no sentido de realmente a equipe poder dar respiros, espaços de não só o profissional aparecer, mas o pessoal também estar junto quando a gente pensa aí na atuação profissional. O pessoal, o universo pessoal caminha junto, E esses cuidados todos são necessários para que o trabalho aconteça de forma satisfatória. Se você gostou desse vídeo, compartilha aqui embaixo, comenta, compartilha com os colegas aqui embaixo, fale, dê sugestões, sobre o que vocês estão aí desenvolvendo no trabalho de vocês, e a gente se vê no próximo vídeo.